Então, partindo agora para o estudo dos músculos que formam essa parede torácica, nós temos alguns músculos, né, que visualmente aqui anterior já chama atenção, são músculos grandes, como esse músculo aqui que está seccionado é o peitoral maior, né? Aqui nós temos o peitoral menor e nós vemos aqui lateralmente a inserção do músculo serrátil anterior. Nós não estudaremos esses músculos aqui nessa aula de parede torácica porque nós consideramos esses músculos como tóraco-apendiculares e nós já fizemos o estudo desses músculos, então, quando estudamos a topografia lá do membro superior. Mas a gente precisa relembrar aqui. Então, esse músculo peitoral maior é um músculo grande, ele tem 3 pontos de origem, então tem uma origem abdominal na face do músculo oblíquo externo do abdômen, toda uma origem ali que é externo-costal, né, pegando essa face anterior do externo e também das cartilagens costais, e uma parte dele ali superiormente vindo do terço medial ou da metade medial da clavícula. Todos eles vão convergir para o membro superior para inserção na crista do tubérculo maior do úmero, né? Já o peitoral menor, ele tem a origem ali da terceira à quinta costela, como está sendo demonstrado aqui, ele vai se fixar lá no processo coracóide da escápula, né? Um músculo importante aí na inspiração forçada, ele vai elevar essas costelas da terceira à quinta. E o serrátil anterior, que tem uma origem lá posterior, né? Tem origem ali na margem medial da escápula, e ele vai se inserir desde a primeira até a nona costela, né? Como se fosse abraçando lateralmente essa caixa torácica, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar, então, outros músculos que são serráteis, os serráteis posterior, superior e inferior, os músculos levantadores da costela, músculos intercostais, externo, interno e íntimo, subcostais e transverso do tórax. Então, começando pelo estudo do serrátil posterior superior, é este músculo aqui, ó, tem origem nos processos espinhosos, né, da sexta vértebra cervical até a terceira torácica, e ele vem aqui se fixar, então, na margem superior da segunda à quinta costela, tá? Esse músculo aqui, ao se contrair, ele é um músculo da inspiração forçada, então ele não é um músculo da inspiração basal, né? Normalmente, quando estamos respirando, a gente não recruta fibras musculares desse músculo, mas diante da necessidade de ampliar mais essa caixa torácica, de um aporte maior de oxigênio, a gente vai utilizar esse músculo como um músculo fazendo parte da inspiração forçada, tá? Já o músculo serrátil posterior e inferior, veja que a obliquidade da fibra é totalmente diferente do superior. Então a gente tem aqui, né, a origem dele, as margens inferiores, né, da nona, 12ª costela, e vai se fixar aqui nos processos espinhosos, né, ali no final do segmento torácico, T11 até a segunda vértebra lombar, e ele vai fazer exatamente a expiração forçada. Então, quando esse músculo contrai, ele deprime essas últimas costelas, fazendo uma expiração forçada. Naturalmente, a gente não utiliza esses músculos, pois a expiração é um processo do relaxamento dos músculos inspiratórios, lá do diafragma, do intercostal externo. Quando esses músculos relaxam, a gente expira, mas diante de uma obstrução de via aérea, onde esse paciente precisa fazer uma força maior, ter uma resistência maior para colocar esse ar para fora, numa crise asmática, um paciente com DPOC, então ele vai precisar recrutar fibras desse músculo, né, que é o músculo serrátil posterior inferior. Aqui ele está mostrando apenas de um lado, mas vale lembrar que esses músculos são bilaterais, então a gente tem o direito e a gente tem o esquerdo, tanto o posterior superior quanto o posterior inferior. Já os músculos levantadores das costelas, né, eles partem aqui de um processo transverso da vértebra torácica e ele vai se fixar aqui nessa margem superior da costela abaixo. Então a gente vai diferenciar aqui esses músculos em levantadores curtos e longos. Vejam que nessa parte mais inferior aqui, ó, né, a partir aqui da nona, décima, 11ª, 12ª, além desse músculo que é o levantador da costela, que sai do processo transverso e vem se inserir aqui na costela, ó, a gente tem um músculo partindo também desse processo transverso, mas ele salta essa costela e vai se inserir na costela abaixo. É o que a gente chama de músculo levantador da costela longo. Então, para diferenciar um curto do longo, o curto ele vai se fixar imediatamente no segmento abaixo, né, na costela da vértebra abaixo. E o longo ele vai saltar, então, uma costela e vai se fixar na outra costela, né, saltando uma costela. Então, a gente vai denominar esse músculo de levantador da costela longo. E, claro, esses músculos eles agem na inspiração forçada, eles elevam estas costelas, tá? Os músculos intercostais, então, a gente vê aqui nesses espaços intercostais. Esses espaços intercostais é o espaço exatamente entre as costelas, então, eles são ocupados por músculos, né? Então, anteriormente aqui a gente visualiza esse músculo aqui, ó,
que é o músculo intercostal externo, ele tem esse direcionamento de superior para inferior e de lateral para medial. Né? A gente faz uma analogia que ele é semelhante a uma mão no bolso. Então ele tem esse sentido de fibra. Tá? Depois a gente vai fazer correlações quando a gente estudar abdômen, no direcionamento também do músculo oblíquo externo do abdômen, que é externo, ele tem esse direcionamento de mão no bolso. Então é um músculo que tem origem lá atrás, naquela articulação lá da costela com a vértebra torácica, a articulação da cabeça da costela e a costa transversária. Esse músculo tem início lá atrás, e ele vem aqui, ó, mas ele para nessa região onde a costela se articula com a cartilagem costal. Ele não chega até o externo. Então, nessa região intercondral, a gente não tem presença do músculo intercostal externo, apenas deste músculo aqui, ó, que é o músculo intercostal interno. Aí ele já tem um direcionamento da fibra totalmente diferente. Enquanto esse aqui é de lateral para medial, ele tem um direcionamento de medial para lateral. Ele vem até aqui o osso externo, mas ele não tem origem lá posterior na articulação costovertebral, tá? Ele tem origem no ângulo das costelas. Eu vou mostrar para vocês. Então, esse músculo intercostal externo, ele age na inspiração, aí na inspiração basal. Cerca de 25% da contribuição na inspiração vem dos intercostais externos e 75% do diafragma, tá? Já os intercostais internos, eles agem na expiração forçada. Então, eles deprimem essas costelas, tá? Então, há 11 pares, né, situados nos espaços intercostais de ambos, tanto externo quanto interno, né? Esse intercostal externo tem as fibras oblíquas no sentido inferior e anterior, desde o tubérculo das costelas até as junções costocondrais, onde se continua com a membrana intercostal externa. Então, como eu falei aqui, a gente não tem músculo intercostal externo, apenas essa membrana intercostal externa. Né? Já os intercostais internos, a semelhança dos externos, tem 11 pares, também situados nos espaços intercostais, mas as fibras são oblíquas no sentido inferior e posterior, desde a extremidade anterior do espaço intercostal até o ângulo da costela. Então ele vem até aqui, ó, o ângulo da costela. Então esse aqui é um intercostal interno, isso é uma vista interna da região posterior do tórax, e esse é um intercostal externo. Então intercostal externo, intercostal interno. E aqui se continua, então a gente tem uma membrana que é a membrana intercostal interna, tá? Aqui é uma representação esquemática, então esse número 4 aqui, ó, laranjinha, é o intercostal externo, ele tem origem lá atrás, ó, tá vendo, na articulação da costela com a vértebra, e ele vem aqui, ó, até a região da articulação costocondral. Ele não se continua nessa região intercondral. Já o intercostal interno, que é esse vermelho aqui, ó, o número 5, ele começa na região do ângulo da costela, mas ele vem aqui até o osso externo. Então, intercostal interno, nesse sentido de fibra, e intercostal externo, neste sentido da fibra aqui. Existe uma terceira camada de músculo, que são os intercostais íntimos. Ele corresponde a uma parte profunda dos músculos intercostais internos e eles são separados por um feixe, né, de vasos e nervos. Então, nessa imagem aqui, a gente faz um recorte uma janela aqui, né, dessa região lateral aqui do tórax, e a gente consegue ver aqui, ó, este é o suco da costela, tá? E ele dá aqui, ó, ele aloja um ramo, né? Uma veia intercostal, uma artéria intercostal e um nervo intercostal. E esse feixe vasculo nervoso, ele está contido aqui entre as duas lâminas musculares, que é o intercostal interno e o intercostal íntimo, tá? Por isso, em procedimentos cirúrgicos, toracocentese, que é o acesso dessa cavidade torácica aqui por essa parede torácica, ela deve ser feita então na margem superior da costela, mesmo que haja aqui um feixe vasculo nervoso, mas é um feixe vasculo nervoso colateral, né, sem grandes comprometimentos funcionais, como seria se essa toracocentese fosse feita na margem inferior dessa costela. A gente consegue ver aqui a representação esquemática. Então, a costela, o suco da costela, veia, artéria e nervo intercostal, músculo intercostal íntimo, intercostal interno, intercostal externo, tá? Aqui, ó, a gente tem uma fáscia endotorácica, depois do músculo, né, mais profundo ao músculo intercostal íntimo, e depois a gente tem as pleuras, parietal, o espaço pleural, a pleura visceral e o pulmão, tá? A gente vai ver mais adiante quando estudar então o sistema respiratório. A face endotorácica
Então essa membrana que une a pleura parietal à face interna da parede torácica, aqui a gente consegue ver uma imagem cadavérica dessa fáscia endotorácica. Então essa imagem aqui é uma vista posterior da parede anterior do tórax, tá? A gente está vendo aqui a face posterior do osso externo e a gente consegue ver esse músculo aqui, que é o músculo transverso do tórax. Ele vem da superfície aqui interna, da face, né, interna desse externo, e ele vai aqui, ó, se fixando nas cartilagens costais da segunda até a sexta cartilagem costal. Quando esse músculo contrai, ele consegue deprimir essas costelas, deprimir essas cartilagens costais, por isso ele é um músculo que age na expiração forçada, ele é um músculo expiratório, tá? Deprimindo essas cartilagens costais. O músculo subcostal, então a gente está uma vista aqui posterior dessa parede posterior, uma vista interna da parede posterior do tórax, e eles são músculos análogos ao músculo intercostal interno, em fibras, direcionamento de fibra e função, né? São músculos que agem na expiração, mas ele é muito semelhante ao que a gente viu lá no levantador da costela ao longo, porque aqui, ó, ele sai de uma costela, né, e o intercostal, ele fica aqui no espaço intercostal, o intercostal interno, mas ele sai de uma costela, ele salta uma costela e vai se inserir em outra. Então a gente consegue ver bem isso na aula prática, a gente vê essas fibras que saltam a costela, e essas fibras correspondem então ao músculo subcostal.